Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. Trechos do volume 218 do Histórico. Agora, todos têm que estudar para chegar ao auge do desenvolvimento da fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, e a natureza favorecendo todos que estão obedecendo às suas ordens, por ela ser a dona de tudo e de todos. É digna de todo respeito e obediência. As transformações da natureza chegaram num ponto de progresso tão elevado que destruiu tudo o que o pensamento fez. Destruiu tudo. Como assim? O que os pensadores fizeram com muito sacrifício, a natureza fez o pensamento e a imaginação criar o átomo para destruir tudo que o homem fez com sacrifício. Para verem o poder natural da natureza, o ponto que a natureza manteve guardado, para que com o tempo, com a evolução da lapidação, a natureza mostrasse quem é ela. Como quem diz: se eu quiser, acabo com tudo e com todos em segundos. A natureza mostrou o seu poder acima de todos e de tudo. Diante disso, veio o descrédito geral. A natureza, o elétrico e magnético, superou todos os poderes, resumindo numa insignificância, o átomo, que parece uma coisinha de nada. Eliminou todos os poderes por ter um poder de destruição rápida, num abrir e fechar de olhos. Por causa disso, as expressões máximas em poderes perderam todos os poderes, e daí caiu tudo num descrédito e gerou o desequilíbrio, o desrespeito, a violência, o terrorismo, o desequilíbrio moral, físico e financeiro e a descrença de um modo geral. Todos os poderes concentrados no átomo, poderes de destruição rápida, destruiu assim todos os poderosos. O poder máximo da Terra, concentrado no átomo de destruição rápida. O magnético provou seu autêntico poder. Isso no segundo mundo. Agora, a energia do primeiro mundo, a energia racional, destrói e elimina os poderes do átomo, porque a energia racional é pura, limpa e perfeita. É a energia mais poderosa que existe. E a energia magnética é uma transformação da energia racional. E nessa transformação ficou enfraquecida e poluída. E por isso, a energia racional
elimina os efeitos do átomo, destrói os efeitos do átomo, desativa os efeitos do átomo. Portanto, o átomo não é ainda a energia mais poderosa que existe. A energia mais poderosa que existe é a energia do primeiro mundo. Por isso é do primeiro mundo. A energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. E o átomo é a essência da energia magnética, uma composição de energia magnética. E por isso, com grande poder de destruição e mortandade. É uma energia que é só desativada os seus efeitos pela energia racional. Por a energia racional ser do primeiro mundo e o primeiro mundo ser o poder dos poderes, por ser eterno. E por a energia racional ser pura, limpa e perfeita. O átomo, com a sua interferência, é destruído pela energia racional. Sua função fica completamente desativada. Sua atividade fica isolada. Para ver que para o segundo mundo, o átomo é o todo-poderoso e para o primeiro mundo deixou de ser poderoso, porque o primeiro mundo é o causador do segundo mundo. E o segundo mundo é uma transformação de uma planície do primeiro mundo, para ver a evolução natural da natureza. O progresso da cultura artificial chegou no seu auge, para ver que o pensamento nunca foi amigo do pensador e por isso fez essa infinidade de armas para destruir os pensadores, para ver que o pensamento e a imaginação nunca foram amigos dos pensadores e por isso só fez tudo para destruir os pensadores. Máquinas recreativas para destruir os pensadores. Desenvolveu bem em todas as mecânicas e todas as artes. Para quê? Para destruir os pensadores. Balão destrói, avião destrói, embarcação destrói, navio destrói, as máquinas da terra destroem. Um progresso mesmo de destruição de várias formas. E todos satisfeitos com esse progresso e vendo que estão indo a regresso, por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói, regride. Aparentemente, parece que progride, mas aparências não são verdades. E assim, a vida vem sempre mudando, tudo com as transformações da natureza, para ver que as mudanças da natureza sempre foi para melhorar todos, como está a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, a fase para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural
de racional puro, limpo e perfeito. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer sabem quem são essas três energias e se identifica com a melhor, que é do seu verdadeiro estado natural de ser, a energia racional. A planta da vida foi uma transformação de uma classe para outra, de uma classe pura para uma classe imperfeita. E essa classe imperfeita, a classe superior, deu a forma da classe inferior, transformando numa classe inferior. De racional, se transformando em animal racional. E agora, para os que não precisam e não têm tempo de desenvolver o seu raciocínio, se transformarão da classe que estão de animal racional para a classe de animal irracional, porque terminou a fase do animal racional, a fase das duas energias do chão, a fase do pensamento, a fase da segunda dimensão, desse segundo mundo. Terminou a fase da segunda dimensão e entrou a fase da terceira dimensão, a fase racional, a fase da volta de todos para o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer têm pena dos que se recusam a se conhecer, porque não tem tempo para ler, para desenvolver o seu raciocínio, porque o tempo é pouco e muito pouco para a matéria. E quem só trata dessa parte se transforma para essa parte em classe inferior. E todos que já passaram a se conhecer estão cientes dessas transformações e sabem que a maioria dos ricos que estão com a barriga cheia não tem tempo de se conduzir racionalmente e acabam se transformando para a categoria que todos já sabem. Porque tem tempo de sobra para tudo, só não tem tempo para se conhecer. Só tem tempo de viver desconhecido de si mesmo. Não tem tempo de procurar se conhecer, que é a coisa mais importante da vida. Viver sabendo por que está vivendo. Existir sabendo por que está existindo. Esta é uma das coisas mais importantes da vida, porque quem vive sem se conhecer, vivem como bichos. Os bichos é que vivem sem se conhecer, porque não sabem dizer por que existem, não sabem dizer por que vivem. E tem pessoas que vivem como bichos. É preferível viver como bicho do que passar a se conhecer. Não tem tempo de se conhecer. E quem já passou a se conhecer tem pena de ver tanta rudez, tanto atraso em pessoas que apenas aparentam ser esclarecidas e que não são, para fazer a vontade de quem está fazendo a propaganda aceita. Quando a gente está fazendo a propaganda, vira as costas, não aceita. Isso é rudez por excelência.
Rudez por excelência é rudez muito elevada. Na rudez ultrapassa os limites. Então, esses acabam indo mesmo para a classe dos rudes, dos atrasados, que se renegam a se conhecer, que vivem por viver. E quem vive assim não tem interesse em conhecer coisa nenhuma. Quem vive por viver, vive filosofando da maneira que acha mais conveniente. Esses que vivem assim por viver, sem se conhecer, não se interessa por coisa nenhuma. Vive sem destino e se destina ao nada da vida. Não quer nada de importância da vida. Esses se transformam porque já são deles e por isso vive vagando que nem uma nau sem rumo. Estão só aguardando a transformação. São magnéticos mesmo e assim para ver que de tudo existe. Existem os que já são e que têm que passar por esta transformação, porque já são desta transformação. Às vezes, muito ricos, com riquezas até assombrosas, mas são entes que já em vida pertencem a esse lado e sabem que vão se transformar no que já conhece. Porque os donos da fortuna são donos do inferno, porque a fortuna é o inferno. Todos possuidores de grandes fortunas não têm sossego dia e noite. A fortuna lhe tira todo o sossego. Só tem tempo de viver contando a vida inteira o que tem. E esses não têm tempo para se conhecer e já estão mais para o outro lado de que faz parte e se transformando. Porque riqueza material é um mal com aparência de bom. Aparência de bom porque tem tudo, não lhe falta nada, mas lhe falta o principal, que é o sossego. Hoje, todos que passaram a se conhecer querem somente um conforto relativo às suas necessidades. É quanto chega para o bem e bom viver. Um conforto relativo às suas necessidades. É o conforto principal que não pode deixar de existir para que possa viver, e não riquezas absurdas. Riquezas absurdas desequilibram. Ostentação da matéria. Um conforto relativo às necessidades equilibra e fortuna desequilibra. Parece bom, mas somente na aparência. E por isso, vejam a vida dos ricos. Não tem sossego, nem paz, nem harmonia. Vivem em conflito consigo mesmo a vida inteira, para ver que não adiantam riquezas. A riqueza maior e melhor é um conforto relativo às necessidades, para viver em paz, em harmonia consigo mesmo. Não adianta riqueza de espécie alguma, que a riqueza maior do mundo é ter o raciocínio desenvolvido. É estar na classe de racional.
e da classe de racional para o mundo racional, o primeiro mundo. Essa é que é a riqueza verdadeira, maior de todas as riquezas, o saber como voltar a ser eterno, como sempre foi, puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem. E essa é que é a riqueza que está acima de todas as riquezas, a volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. Esta é que é a riqueza maior e mais elevada de todos os tempos, o se conhecer, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos que passaram a se conhecer vivem numa alegria sem limite dentro do seu íntimo, porque passou a se conhecer. E no se conhecer está o maior tesouro, que é o se conhecer, o saber como deixar de ser sofredor e mortal. E aí está a maior riqueza de todas as riquezas, o se conhecer, para saber como deixar de ser pensador, sofredor e mortal. Só no deixar de ser assim é a maior fortuna de todos que já passaram a se conhecer. E hoje, todos que já passaram a se conhecer vivem com uma alegria íntima permanente. A alegria do verdadeiro símbolo de sua volta ao seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza, para ver que essa alegria não está no seu íntimo à toa. Essa alegria é com referência ou é o referencial do seu verdadeiro mundo, do seu verdadeiro estado natural, o mundo racional, para ver que a riqueza maior do mundo está no se conhecer, para saber como deixar de ser pensador, sofredor e mortal. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer conserva dentro do seu íntimo uma grande alegria, a alegria da verdadeira volta ao seu estado natural de ser, que é o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Quem é que não quer ser uma energia pura, limpa, de massa cósmica e de vida eterna? Ricos são todos que passaram a se conhecer, e não os que têm fortunas, os que têm dinheiro, mas não têm dinheiro para comprar as transformações naturais da natureza. E por não ter, nem todos os ricos, porque muitos estão acordando ainda em tempo, porque nem todos são iguais. Nem todos estão dominados pelo atraso. Nem todos são conservadores de musas extravagantes sem proveito. Porque na matéria não há proveitos,
O mal não aproveita nada, porque o mal por si mesmo se destrói. Hoje, aos conscientes das riquezas materiais, são os que já passaram a se conhecer. E todos esses estão cientes de como devam viver nessa vida, que não é de ninguém, e sim da natureza que os fez. E assim abriram as portas do mundo racional para todos que fizerem por onde passar a se conhecer, que é uma das coisas mais importantes da vida, o viver e o saber do porquê está vivendo e saber para onde vai se transformar. Para onde vai? Esse é que é o essencial da vida. Saber de onde veio e saber para onde vai. Salve!